Sou brasileiro, declarou Kofi Akua em 1915, quando prestava depoimento numa causa civil em um tribunal da Costa do Ouro, atual Gana, na África. Kofi Akua era descendente de um Tabon, como ficaram conhecidos os ex-escravos que saíram do Brasil e voltaram para aquelas regiões no século XIX. O Brasil recebeu a cifra estimada de 3.902.000 africanos entre 1500 e 1867. Se estima que entre 3.000 e 8.000 afro-brasileiros tenham retornado à África durante o século XIX. Eles se estabeleceram na região da antiga Costa dos Escravos, nos territórios que hoje são chamados de Benin, Togo, Nigéria e Gana. Mas o retorno de libertos no Brasil para a África se iniciou bem antes, pelo menos desde o final do século XVIII, tempo em que o próprio comércio de escravizados faziam com que mercadores muitas vezes mantivessem representantes de um lado e outro do oceano para cuidar de seus negócios, e por vezes o enviado era um liberto ou mesmo um cativo de confiança do comerciante. Mas vamos voltar ao Brasil à época das revoltas escravistas. Nas décadas iniciais do século XIX, aconteceram uma série de revoltas escravas que culminaram na grande e mais famosa Revolta Malê, que se passou na madrugada do dia 25 de janeiro de 1835 em Salvador. Os malês, como eram chamados os escravos de religião muçulmana, eram de várias etnias africanas e tinham se organizado para que a revolta acontecesse no final do Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos. A revolta se estendeu na cidade de Salvador por 4 horas e resultou na morte de 70 africanos e de 9 daqueles que tentaram conter a revolta. A operação fracassou e os punidos sofreram com a prisão, o açoite, a deportação e a execução. E é aí que começa o grande retorno de africanos que serviam no Brasil para regiões onde eles eventualmente poderiam ser livres. A revolta dos malês contribuiu para aumentar a repressão sobre a população de escravos e libertos em Salvador. Uma lei aprovada naquele ano determinava que todos os africanos e descendentes suspeitos de envolverem-se com revoltas escravas seriam deportados para o continente africano. Essa lei teve grande impacto sobre a vida dos africanos libertos. Afinal, seus 23 artigos visavam essencialmente limitar direito de propriedade, de autonomia e de permanência na província baiana, constituindo um projeto de deportação dos africanos forros. Essa repressão afetou tanto escravos como libertos, e se estima que dos 5.000 libertos que habitavam em Salvador, cerca de 20% foi forçada a retornar para a África. Muitos que foram forçados a voltar procuraram manter vivas as práticas culturais que, apesar de tudo, lhes remetessem a essa parte de suas histórias. Agregaram-se às comunidades pré-existentes e reforçaram seu pertencimento a uma identidade brasileira construída a partir dessa memória, mantendo o português como língua comum, entre outros elementos culturais. Levaram um Brasil africanizado para a África, do carnaval ao Bumba Meu Boi, lá chamado de burrinha, passando pela festa do Bonfim. E estes costumes foram passando de geração em geração, chegando aos dias atuais, ainda que o uso do idioma deixasse de fazer parte do cotidiano durante o período colonial do século XX. Ainda é normal, inclusive, encontrar nessas regiões que não foram colônias portuguesas sobrenomes como Souza, Silva, Olímpio, Ribeiro ou Cardoso, porque normalmente o escravo forro adotava o sobrenome do seu proprietário. O primeiro presidente do Togo, eleito em 1960, foi Silvanus Epifânio Kwame Olímpio, descendente de Francisco Olímpio da Silva, um dos retornados ao Brasil no século XIX, que era traficante de escravos e fundador de uma das famílias mais ricas do Togo. A partir da repressão ao tráfico atlântico de africanos escravizados, os brasileiros, que muitas vezes se tornaram traficantes de escravos por sua vez, buscaram se colocar como intermediários naturais entre estrangeiros e os demais grupos locais
em outras formas de transações econômicas, acionando sua experiência atlântica e seu status de africanos ocidentalizados como qualidades a serem consideradas na escolha de parceiros por negociações. Nessa conjuntura, outros grupos organizados de libertos deixaram o nosso país e empreenderam viagens de volta à África, firmando contratos com capitães de navios em que detalhavam as rotas e até a quantidade e a qualidade de sua alimentação na viagem. A partir dos anos 1850, os retornados empreenderam embarques coletivos e, em geral, buscavam voltar para lugares no continente africano onde pudessem se inserir no comércio legítimo e encontrar formas de prosperar proibidas no Brasil para ex-escravos. Os homens mais ricos da comunidade brasileira, ou seja, ex-escravos do Brasil que voltaram à África, mandavam seus filhos para estudar na Europa ou na Bahia. Assim se formaram os primeiros médicos e advogados da Nigéria, como Plácido e Honório Assunção. As carreiras de funcionários do governo colonial inglês e empresas estrangeiras atraíam muito dos chamados Brazilian Descendants. Muitos dos primeiros imigrantes afro-brasileiros tinham como referência cultural os hábitos de seus senhores e procuravam reproduzir na África o comportamento das elites baianas. Depois de sobreviverem à viagem, de suportar os percalços da escravidão no Brasil e de apoiar ou não a revolta dos malês, esses africanos haviam logrado a liberdade e tomado a decisão de que suas vidas seriam qualitativamente melhores se voltassem à África. O processo de reinserção social desses retornados na sociedade que os havia excluído é marcado pela união de antigos escravos aos negreiros que os haviam vendido para juntos constituírem a classe social dominante da economia de toda uma região e aparece como um dos mais peculiares fenômenos de hierarquia formada a partir da diáspora africana. O desafio principal dos retornados afro-brasileiros foi preservar os elementos culturais adquiridos no Brasil frente à cultura local africana, o que poderia ocorrer com algum tipo de resistência. Mas o resultado foi extremamente positivo, pois o apego ao brasileirismo transformou-se num elemento diferenciador e motor da identidade dos retornados e caracterizou-se como um elemento útil à sobrevivência. Os agudás e os tabons foram os intermediários entre as sociedades tradicionais e a cultura ocidental, para tornarem-se logo os intérpretes dos autóctones junto ao poder colonial e inversamente, e acabaram por conquistar o respeito da população por disseminar tecnologias ainda ali desconhecidas, como, por exemplo, as técnicas para a localização de água doce, o que em muito contribuiu para o desenvolvimento das cidades. Também eram bons alfaiates, defendendo até hoje a liderança no setor de alfaiataria no país. Milton Guran, em seu livro Agudás, Os Brasileiros de Benin, afirma: eles são diferentes dos outros, vestem-se como brancos, comem com talheres e possuem profissões no sentido capitalista do termo, como pedreiros, marceneiros, carpinteiros, alfaiates, entre outros. Muito frequentemente são alfabetizados e se consideram do lado do progresso e da modernidade, diante de uma sociedade que eles percebem agora como primitiva e atrasada. Transportados para o Brasil nos porões dos navios escravagistas, retornaram no convés, pagando por suas viagens, dirigindo-se a portos africanos onde tinham contatos, redes e conhecimentos. Venceram assim duplamente as correntes do cativeiro e do mar, e em áreas próximas ao litoral atlântico da África Ocidental, na antiga costa dos escravos, tornaram-se comunidades de libertos retornados que no século XIX receberam o nome de brasileiros ou agudás ou tabons. Ao retornarem, essas mulheres e homens não eram mais reconhecidos como gente local. Muitos nem nasceram nas cidades para onde voltaram, e suas histórias de escravidão os distanciaram de suas famílias. Nas sociedades para onde voltaram, as pessoas se reconheciam por suas identidades étnicas, por seus povos de filiação. E o que os identificava coletivamente? Sua história no Brasil, de onde trouxeram as aprendizagens certamente duramente obtidas, e na reconstrução de sua história na África, iluminaram as conquistas,
não o sofrimento. Ali aumentaram suas fortunas e, em muitos casos, se tornaram a elite local.